Cara, demorou, mas vai sair, porque é muita coisa e eu mal tive tempo hoje. Vamos lá. História. Revolução Francesa. A Revolução Francesa, a gente vai dizer que ocorreu de 1789 a 1799, né? São 2 anos ali. A Revolução Francesa, ela vai acabar com o absolutismo na França, né? E vai instaurar a República. Bom, qual é o contexto disso tudo? A França era uma França rural, onde a sociedade ela sofria muito com desigualdades sociais, sabe? Era dividida em 3 estados. A gente tinha o primeiro estado com o clero, o segundo com a nobreza, o terceiro com os trabalhadores e a burguesia. O primeiro e segundo estado, eles não pagavam impostos, né? Eles eram privilegiados. Enquanto o terceiro estado, ele tinha que pagar os impostos por eles e pelos outros estados, né? Então eles sofriam ali com impostos altíssimos. Além disso, a situação era muito precária, né? Muitos sofriam com a fome. É aí que a gente vai ver o contexto dos sans-culottes. Quem são os sans-culottes? Bom, como o próprio nome diz em francês, são os sem calça, né? São aqueles que... Bom, naquela época era normal as pessoas usarem 2 calças. Os nobres, eles não tinham essa segunda calça, então eles eram chamados de sem calça. Eram aqueles que moravam em cima, né, e tinham seu comércio embaixo. Eram esses. Bom, a França, ela vai viver ali, naquela época, uma crise política, econômica e social. Então o povo, ele vai estar revoltado com aquilo. E o rei daquela época, que vai ser Luís XVI, ele vai achar como solução a criação da Assembleia. A gente vai ter 3 assembleias, se eu não me engano. A primeira vai ser a Assembleia dos Notáveis de 87, que vai ser onde o primeiro e o segundo estado eles vão se encontrar, né, somente eles. E como solução, eles vão achar para aumentar os impostos, né? Então isso vai acabar gerando mais revolta no terceiro estado, porque só eles que pagam os impostos. E depois o rei vai ver que isso não teve solução e vai chamar para a Assembleia dos Estados Gerais, de 89. Essa Assembleia agora, né, dos Estados Gerais, vai participar o terceiro estado. Só que o que acontece? Nessa Assembleia, a votação era por estado. Então, não era peso por cabeça e sim por estado. Então, o primeiro e o segundo estado, eles se juntavam numa decisão e, ficava 2 contra 1. Então, não tinha como. Então, o terceiro estado não gostou disso e falou que não ia sair de lá até que tivesse uma decisão justa. Então é que a gente vai ter a Assembleia Constituinte, né? Então vai começar o quê? A Revolução. A Revolução, a gente fala que começou em 14 de julho de 1779, porque teve a queda da Bastilha. A Bastilha, ela era uma marca do regime absolutista. Por quê? Porque ela era uma prisão, onde alguns criminosos ficavam ali, então ela era uma baita de uma marca. Então, quando caiu, a gente teve ali a queda do regime, entende? Coisas importantes que vão acontecer na Revolução Francesa, né? A gente vai ter ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde vão abolir os direitos feudais e vai ter os 3 poderes, né? Então, o poder não vai estar mais na mão do rei. A gente vai ter o poder legislativo, judiciário e... judiciário e o outro que eu esqueci agora. Bom, os direitos do homem e do cidadão, a gente vai ter muito ali das ideias iluministas e liberais. Então, a partir daquele momento, as pessoas elas vão ser iguais, vão ter o direito à propriedade. Então, é importante a gente lembrar que isso vai influenciar o mundo todo mesmo, essa declaração dos direitos. A partir daí, vai ser feita a Constituição Civil do Clero, onde vai separar o Estado e a Igreja. Não vai ter mais a Igreja tendo um grande poder na política, né, no Estado. Tá.
Então, a partir de tudo isso, a gente vai ter a monarquia constitucional, que vai ser o quê? O rei ele vai continuar governando, só que agora ele tem que obedecer à Constituição, o que vai ser bom para os burgueses, porque lembra que os burgueses eles eram considerados terceiro estado? Então, tipo, eles tinham dinheiro pra caramba, mas não tinham título, eles não eram nobres, então eles não tinham poder nenhum. Então, isso agora vai ser muito bom pra eles. Mas vale a gente lembrar agora que em 1792 e 1793 a gente vai ter a França assim pegando fogo. Por que eu digo isso? Porque em 1792 a gente vai ter a proclamação da República. Aí o rei, ele não gostou disso e ele vai tentar meio que juntar com outros países pra meio que tentar, sei lá, voltar ao que era antes. E com isso ele vai tentar fugir. Só que ele vai acabar sendo pego, e nisso que ele vai ser pego, ele vai ser condenado por traição e vai pra guilhotina. Então o rei ele vai ser decapitado. Então, a partir disso, a gente vai ter a República Girondina, onde os girondinos eles vão tomar o poder. O que são os girondinos? Bom, os girondinos, quem são no caso? Eles são as pessoas que a gente vai dizer na Assembleia, eles eram de direita. Eles eram a favor da burguesia. Eles eram de direita. Ou eram burgueses ou índios nobres. Eles eram a favor das reformas dos burgueses, né? E eles achavam que a população, mais os trabalhadores, né? Eles não podiam ter tudo que eles queriam. Eles eram bem conservadores. Mas, depois da República Girondina, a gente vai ter a República Jacobina. Porque os girondinos, eles vão perder o poder. Então, vai acabar vindo a República Jacobina, que vai trazer o voto universal. Os jacobinos, eles vão ser a favor de todas as reformas. Eles querem que todos tenham os direitos, eles vão ser mais liberais. Mas, apesar de parecer algo bom, eles vão começar a falhar. Por quê? Porque a gente vai ter início ao que a gente chama de período do terror, que vai ser onde o líder dos jacobinos, que eu esqueci o nome, eu acho que não vai importar, ele vai começar a perseguir qualquer pessoa que seja contra a revolução. E vai matar, assim, muita gente, mas depois ele vai ser guilhotinado. Não sei se essa palavra existe. Tá. E depois que ele é guilhotinado, vai vir um período do diretório. O período de diretório, ele vai vir com a última fase da revolução. E vão ser os girondinos que estão no poder nessa fase, né? Então, vai ser um governo ali mais focado na elite, onde vai retornar o voto censitário. O que é o voto censitário? Eu esqueci de falar dele. É o voto por renda. Então, lá na República Girondina, para a pessoa votar, era sobre a renda dela. Então, tipo, meio que ainda continuava desfavorecendo o terceiro estado. Bom, o período do diretório, ele vai acabar... O período do diretório, ele vai ter muita satisfação popular e estabilidade política, né? Por esse lance do voto, tudo. E com o apoio da burguesia, políticos, Napoleão e seu exército, eles vão fechar a Assembleia e vão acabar se colocando no poder. Então aí que a gente vai ter o fim da Revolução. Então a gente vai ter esse período onde vai acabar com Napoleão. Napoleão, ele era um capitão, se eu não me engano, e ele vinha se destacando muito. Então, com o apoio da burguesia, políticos e o exército do Napoleão, ele vai fechar essa Assembleia. Então, Napoleão, a gente tem 3 períodos de poder, né, de governo na era napoleônica, acho que é. E esse primeiro que vai começar agora com essa festa, né? Com essa festa. Eita, o português. Com esse fechamento da Assembleia. Então, o primeiro período vai ser chamado de consulado, que vai de 1799 a 1804. Bom, é chamado de consulado porque a França era governada por
cônsules. Mas eu não coloquei o nome dos outros dois porque eles não eram muito importantes, porque o Napoleão, ele era o que tinha mais poder entre eles, né? Ele tinha, como ele era o primeiro cônsul, ele comandava o exército, ele propunha novas leis, nomeava as autoridades e controlava a política externa do país. Esse vai ser um período de reorganização da economia e sociedade, né? Porque a gente viu que estava bem abalado durante a Revolução. Então, é importante. Desculpa, eu esqueci de falar. Lembra quando eu falei que ele vai fechar a Assembleia? Então, nisso que ele fecha a Assembleia, o nome é Golpe do 18 Brumário. É importante a gente saber disso. Então tá, né? É um período de reorganização da sociedade, tá. Quais são as principais ações desse primeiro do consulado, né? Então vamos lá. A gente vai ter a criação do Banco Nacional da França, que vai instalar o padrão monetário franco, onde vai possibilitar o financiamento da indústria e da agricultura. A gente vai ter a criação do Código Civil Napoleônico, que vai garantir os princípios caros à burguesia. A liberdade individual de trabalho... Não, minto. A liberdade individual, liberdade de trabalho, igualdade perante a lei e o direito à propriedade privada. Mas, entretanto, a gente não vai ter o direito aos trabalhadores assalariados. A gente também vai ter a proibição de greves e vai ser restabelecida a escravidão nas colônias. Algo que eu estou lembrando agora, que eu esqueci de falar aqui, que na República Jacobina não vai ser abolida a escravidão nas colônias, né? Francesas, pra deixar claro. Então, tá, voltando aqui. E o consulado, né, também vai promover uma reforma educacional. E, tudo isso vai acabar ajudando no processo de industrialização, né? Também era importante. O governo, ele podia nomear bispos e tinha uma liberdade de culto. A França vai ser de sua maioria católica, mas eles meio que não tinham mas tinham, entendeu? E com isso tudo, a gente vai ver um apoio da população. Então, Napoleão, ele tinha um apoio da população. E como parte principal, assim, do consulado, a gente vai considerar que seja a consolidação do ideal burguês do governo. Então, é muito importante para a burguesia tudo isso que está acontecendo. Napoleão, ele vai aproveitar o momento e lá em 1804, ele vai promover o plebiscito para mudar o regime político. Ele vai pedir a opinião do povo, né? E assim, ele vai restabelecer a monarquia. E assim a gente fala que começa o segundo período, né, do governo Napoleão, que vai ser o Império Napoleônico. Bom, no Império Napoleônico, Napoleão vai se tornar imperador, né? E o que marcou muito esse período é a consolidação das instituições do poder da burguesia. O que antes era da nobreza, agora é burguesia. A principal característica desse período, algo muito importante que cai muito em concurso, é o expansionismo. Bom, esse vai ser assim o maior motivo da fama de Napoleão. Então, Napoleão vai começar a conquistar e, ganhar de vários países, mas tem um momento que ele vai acabar esbarrando na Inglaterra. E quando ele esbarra na Inglaterra, vai ser assim, completamente diferente. Porque ele vai perder algumas batalhas e meio que em resposta a tudo isso, a gente vai ter o bloqueio continental. O bloqueio continental, ele foi feito para enfraquecer a Inglaterra economicamente. Por quê? Porque era uma proibição, né, que Napoleão fez, onde nenhuma nação podia comprar mercadorias industrializadas dos ingleses e nem podia enviar matérias-primas a eles. Caso contrário, sofreriam da intervenção militar de Napoleão. Ou seja, ninguém ia querer ir contra, né? Porque apesar de perder para a Inglaterra, ele ganhou de vários países, então ele tinha um poderoso exército. Mas, no início,
a medida foi, assim, um grande sucesso. Mas, como tudo tem seus pós e seus contras, a França, ela não conseguiu, tipo, suprir a oferta de produtos. Então, tipo, as nações começaram a meio que burlar, sabe? Não respeitar isso, porque, tipo, a França não ia conseguir dar conta de tudo isso, e as nações, elas tinham que comprar, né? Elas tinham que fazer algo. Então, tipo, a imagem da França, que tava ali fortona como uma potência, começou a enfraquecer. E lá em 1812, Napoleão, ele vai invadir a Rússia. Mas ele vai, tipo, acabar perdendo muitos homens. Porque Napoleão, quando ele invadiu a Rússia, ele foi, assim, com mais de 600 mil homens. Só que quando ele voltou, assim, com um pouco mais de 100 mil. Então, tipo, foi uma perca muito grande. Porque na Rússia, com o inverno da Rússia e algumas estratégias lá, ele literalmente teve umas perdas muito significativas, sabe? Então, no decorrer de tudo isso, em 1813, as tropas napoleônicas, elas vão ser derrotadas lá na Alemanha, na chamada Batalha das Nações, contra as nações, né, que são Inglaterra, Rússia e Áustria. E depois, esses mesmos países que eu acabei de falar, eles vão invadir a Rússia e vão obrigar Napoleão a assinar um tratado que se chama Tratado de Fontainebleau. Eu acho que é francês, então eu não sei falar. Que fazia Napoleão, tipo, abrir mão dos direitos do trono francês, né? E o exilava lá pra ilha de Elba. Só que Napoleão, esperto, safadinho, ele conseguiu fugir do exílio. E com o apoio do exército, ele voltou à França, cara. O cara, tipo, não desistia. E é assim que a gente vai falar que vai começar o terceiro período, que vai ser o governo de 100 dias, porque foi um período rápido de 100 dias, né? Então, tipo, como viram que Napoleão voltou pra França, os mesmos países voltaram a investir contra ele. Então, a gente vai ter a chamada Batalha de Waterloo, onde Napoleão vai perder e vai ser exilado novamente, mas dessa vez definitivamente. E ele vai ser mandado para uma ilha atlântica, lá, a chamada Ilha de Santa Helena, onde ele vai permanecer lá até a morte. E assim a gente encerra o período napoleônico.